Olá, gente! Eu voltei agora, retomando esse vídeo, né, sobre alimentação nutricional na educação infantil. Bom, então bora lá, pessoal, porque agora eu vou falar de um assunto que eu amo muito, que são os bebês. Eu falo muito que eu sou professora, né, de creche, eu era professora do EMEI, eu exonerei meu cargo de EMEI para ficar só na creche. E eu estou muito feliz com a possibilidade de ano que vem voltar a ficar com os bebês. É uma etapa que eu vejo que é muito marginalizada, um agrupamento muito marginalizado. E quando eu digo marginalizado é porque as pessoas falam assim, ai, são bebês, não tem que fazer nada, ai, eles não sentem. É como se eles fossem crianças que parece que a criança só começa a sentir a partir de 2 anos, ela só começa a aprender a partir de 2 anos. Enfim, eu não entendo o que dá na cabeça de algumas professoras, não são todos, mas eu acredito que a formação é essencial para que a gente tire isso de dentro da gente, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Quando a gente fala de alimentação dos bebês, é uma coisa muito interessante, porque nós, professoras, podemos fazer parte do quê? Da introdução alimentar dessas crianças. Então, vamos entender como que funciona, né, desses bebês, na verdade. Sabe-se que não é adequado a alimentação dos bebês em cadeiras que balançam. Ou bebê conforto, por causa do comprometimento da mastigação, deglutição e risco de engasgos. Então vamos lá, pessoal. Eu tô ali com meu bebê de 8 meses, B1 ainda, hora da alimentação. Não vou deixá-lo deitado, não posso, isso compromete, posso prejudicar aqui e levar um risco de engasgo, que Deus me livre, ninguém quer isso, né? Também pode prejudicar na mastigação, enfim. O ideal é o quê? Que eu tenha um móvel adequado para essa criança, tá bom? Então vamos lá. A alimentação deve ser oferecida nos cadeirões móveis, a partir do momento em que os bebês conseguem sustentar seu corpo. Então vamos lá. O bebê consegue sustentar o seu corpo, ele pode ficar ali dentro do cadeirão. Se ele não consegue, professora, não tem problema. Coloque ele sentadinho no seu colo. Lembra, pessoal, que o foco desse momento da alimentação não somos nós. Ah, mas não tenho tempo, mas não vai dar, são tantos. Pede ajuda, pede socorro, porque a gente precisa o quê? Ofertar um momento seguro, um momento de direito dessas crianças. Então, lembra, o cuidar e o educar, eles são indissociáveis. Então, enquanto eu alimento minha criança, que seja sentadinha no meu colo, que seja de um movimento, um jeito seguro, eu vou estar o quê? Ofertando para ela todas as suas garantias. E a garantia do afeto. Lembra que eu não falo mais de criança fragmentada. É o cuidar e educar na sua integralidade, tá bom? No seu integral. Então, enquanto eu estou ali alimentando essa criança, eu não estou apenas suprindo sua fome. Não, eu estou ali criando laços de confiança, laços de interação. Gente, esse é magnífico. Eu acho isso. Não sei, gente. Eu sou suspeita a falar de bebês aqui. Então vamos lá. Então, como fala, né? A partir da hora que consegue alinhar seu corpo, posso colocar essa criança no cadeirão. Então, quando ele souber alinhar o tronco, pescoço e cabeça, minimamente isso, tá, gente? E que estejam com os 2 pés apoiados no estrado. Então, pessoal, não vou deixar o bebezinho ali todo desconfortável, ele não sabe nem onde ele está pisando. Eu não posso olhar a criança como se ela não sentisse os impactos que a gente afeta, mesmo que sejam pequenas coisinhas, eu preciso garantir o direito, minimamente, gente, eu preciso garantir o direito dessas crianças. Não posso. Eu acho que mínimo é até feio de falar, né? Mas eu preciso assegurar esses direitos. Então vamos lá. Dessa maneira, além do contato visual, quando eu passo essa criança para o cadeirão, ou quando eu preciso alimentá-la no meu colo, eu vou ter o contato visual. Então, além do contato visual, direto entre o bebê e a educadora, que o alimenta, oportuniza a interação com os alimentos e com outros bebês. Os cadeirões móveis podem ser colocados em locais diferentes, conforme a proposta de experiência, de acordo com a intencionalidade docente e a demanda dos bebês. Pessoal, refeitório, o lugar do almoço, das refeições desse bebê, não é responsabilidade e organização total da gestão. A intencionalidade do professor. Que tal hoje, o cadeirão ele sempre fica de uma forma que é virada somente pro self-service lá, esqueci, o negócio de autosserviço.
eu posso virar para que essa criança ela tenha uma amplitude de olhares sobre as crianças que estão se alimentando, ou que ela possa ter até mesmo um olhar para dentro ali do refeitório, onde estão as cozinheiras, tá bom? Um olhar que ela tenha mais próximo ali dos seus colegas. Isso é bem legal. Criar outros contextos, tá bom? Para bebês a partir do 6º mês na fase de introdução alimentar complementar, perdão, pessoal, falei muito rápido. Para bebês a partir do 6º mês na fase de introdução de alimentos complementares, os alimentos devem ser oferecidos separadamente. Então, quando a gente fala que a gente come pelos olhos, os bebês não são diferentes. Para que eles possam entender as texturas, sabores, compreender, é interessante que eu não misture, que eu deixe separado também, porque fica visível para eles e também fica mais interessante de eles compreenderem os sabores, tá bom? Como falou aqui mesmo, eu já falei tudo, né? Mas lendo aqui, devem ser oferecidos separadamente com o intuito de favorecer o reconhecimento de textura, coloração e sabores. O acolhimento das famílias que desejam continuar com o aleitamento materno deve ser estimulado, dada a importância para bebês e crianças nessa fase de vida. A matrícula dos bebês em um SEI não deve desestimular o aleitamento materno. Pelo contrário, deve contribuir para que a amamentação continue. Eu já vi, não em SEIs que eu trabalhei, tá? Na verdade, eu trabalhei em um SEI, depois eu trabalhei em outras creches, que não são intituladas como SEI. Mas eu já vi, sim, professoras falando: a mãe quer deixar aqui, mas não quer tirar o peito. Gente, eu preciso favorecer esses vínculos. Eu não posso romper um vínculo para que essa criança sinta-se adaptada a mim. E eu vou usar a palavra adaptada, porque se eu falar acolhimento, sai errado aqui. Porque o acolhimento, eu vou acolher não somente o bebê, eu acolho também essa família. Agora, se eu só quero que essa criança se adapte a mim, eu realmente falo: mãe, para agora com esse aleitamento materno aí, larga, não dá mais peito. Porque para essa criança ficar bem aqui, ela tem que ficar sem o seio, né? Eu não posso utilizar essas palavras. Eu preciso entender, quando eu trato de bebês, eu preciso criar ali um vínculo entre essa criança e uma confiança entre os pais também. O acolhimento, ele se dá a partir da hora que o pai pisa, gente, no seio. E se eu já venho com essas palavras, eu, enquanto mãe, eu ia me sentir muito mal. Porque existem muitas mães que se sentem num momento muito difícil em deixar os seus filhos dentro de uma creche. E eu vou usar esse tipo de palavra para a mãe? E a mãe que não conseguiu soltar, tirar o peito dessa criança, que às vezes tem 6, 8 meses, aí ela vai se sentir culpada pela criança chorar. Gente, a gente precisa pesar muito no que nós falamos. E isso eu aprendi. Na verdade, eu nunca aprendi isso, eu sempre tive na minha mente, que eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo. Né? E a forma como eu falo com essa família pode trazer um trauma para essa família, pode criar uma compulsão em cima de uma mãe, sabe? Posso trazer várias coisas. Então, pessoal, eu devo incentivar, eu vou incentivar. Mãe, você está amamentando? O nosso seio, ele tem um selo amigo do peito, que tem um espaço reservado para que você possa amamentar o seu filho, a sua filha, com total segurança, de uma forma confortável, tá, pessoal? Quando eu falo em adaptação, eu, por exemplo, não uso a palavra adaptação. Essa criança está precisando por adaptação, por isso que ela chora. Não, ela está precisando por um momento de acolhimento. Porque a adaptação é eu pegar, olhar para essa criança e falar: essa criança vai se adaptar ao meu momento, ao meu tempo adulto, o meu tempo, o meu querer. Só que eu, sinceramente, Gisele, eu nunca vi uma criança se adaptar a mim. Eu sempre me adaptei à rotina dessa criança, ao que ela me trouxe, as suas formas de falar. Tá? Então, é por isso que eu falo sobre acolhimento. Inclusive, vai dissertar, nunca use adaptação, use acolhimento, tá bom? Então, vamos lá, passar para frente. O preparo e apresentação dos alimentos. Dizem que comemos com os olhos. Vamos lá. Cardápio deve ser seguido conforme sua publicação. Então, vamos lá. A gente tem ali o cardápio, que inclusive ele fica exposto para os pais, né? Para as pessoas ali perto da cozinha, perto do refeitório.
Contudo, os alimentos podem ser preparados de diversas formas. Alguns exemplos. O leite pode ser servido frio, quente ou em temperatura ambiente. Perfeito. O pão com manteiga pode ser torrado no forno e pode ser acrescentado uma rodela de tomate alegre. Gente, pensa que delícia. Que delícia no café da manhã. Pão na chapa ou um pãozinho que lembra um pãozinho de pizza. Né? O leite com flocos de milho pode ser servido separadamente, se agradar mais o paladar. O macarrão pode ser envolvido ou separado no molho e ainda salpicado com manjericão. Gente, pensa que delícia, né? Pensa que eu preciso ver, gente. Às vezes a criança ela não come porque o sucrilho está com leite e ela pede sem leite, não dá. Entendeu? Então, assim, a criança fica 8 horas no SEI. Eu vou falar não, 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 no meu tempo. Se essa criança não come o dia inteiro, Deus me free. Não, gente, a gente precisa pensar que não são. A gente tem que descolonizar essa pedagogia. Hoje nós falamos de pedagogias participativas. Criança ativa no seu processo educacional, no seu processo de aprendizagem. Nós somos mediadoras. Tudo que nós fazemos não é com o nosso foco em mim, o foco na diretora, o foco na parceira. O foco é a criança, tá bom? Disponibilizar às crianças informações sobre o que será servido antes do momento da refeição subsidia a criança a tomar decisões. O conhecimento prévio do cardápio desperta curiosidade para o inusitado, diante dos alimentos que ela ainda não conhece, proporcionam novas aprendizagens. Gente, quando eu cuido, eu educo. É importante entender, eu gosto muito de falar isso. Como que se gera a inteligência dessas crianças? Como eu quero uma criança inteligente, eu quero uma criança muito sabida, muito sabida, enfim. Eu preciso instigar a sua curiosidade. Eu preciso valorizar as suas indagações. Aquilo que ela me traz pode tornar uma fonte de aprendizado, de exploração. É assim que se gera a inteligência, assim que se nasce. Entende, gente? É no pesquisar. E pode ter certeza. Você, professora que está aqui, você está ficando mais inteligente, por quê? Porque você está investigando, você está estudando. Não é diferente dos nossos pequenos. Eles ficam num processo ativo, eles têm sede de estudar, de aprender, de instigar, de olhar, de buscar. E aí eu dou uma folha para essa criança xerocada, peço para ela pintar o pote que está vazio e não pintar de forma alguma o pote que está cheio, porque está escrito assim, pinte o pote que está vazio. O que gera mais inteligência? Uma exploração de uns alimentos do inusitado. De onde vem aquele alimento, como ele é feito, seus processos, ou pintar o pote vazio? Que já foi condicionado por mim. Eu falei, você pintar esse, se você pintar esse, está errado. No erro é que nós aprendemos. Então, a exploração, olha que interessante aqui. A disponibilidade às crianças informações do que será servido antes. Olha, pessoal, no café da manhã a gente já sabe o que vai ter. Olha só os alimentos que nós iremos comer, como eles estão bonitos aqui expostos, né? Um cardápio com fotos ilustrativas, né? E aí, ó, quando eu faço isso, as crianças tomam decisões. Elas já sabem o que elas vão comer. Então, elas olham, hoje é o quê? Arroz, frango com cenoura. Eu não sou muito fã de cenoura, mas tudo bem, do frango eu sou. Né? Então, eu posso ali, a criança já chega para mim, ela já pode falar sobre isso quando a criança já fala, né? O conhecimento prévio do cardápio desperta a curiosidade. A curiosidade, gente, ela gera inteligência nessas crianças, tá bom? Para o inusitado. Diante dos alimentos que elas ainda não conhecem, proporcionam novas aprendizagens. Aliás, de onde vem a beterraba, professora? Quando eu conheço aquilo que eu estou me alimentando, eu me torno mais autônoma nos meus conhecimentos. E além de eu conhecer, saber, aquilo também traz um senso de pertencimento. Né? A gente fala muito sobre pertencimento, sobre valores, sobre valorizar. Construa isso dentro da escola. Aliás, podemos plantar talvez uma beterraba? Acho que pode, né? Vamos plantar, vamos desenvolver algo para a gente comer, vamos construir. Olha, plantamos, está crescendo, cresceu aquele pé de alface. Vamos comer essa salada que nós mesmos plantamos?
Isso é pertencimento, é dar valor àquilo que se constrói, tá? O autosserviço. O autosserviço pode se apresentar de várias maneiras, como, por exemplo, em travessas grandes em uma mesa, pequenas travessas em todas as mesas, como ocorre nas práticas vivenciadas em casas e nos restaurantes, e ainda no balcão térmico. Todos devem estar na altura da criança. Olha que lindo, quando eu dou autonomia para essa criança pegar, eu quero muito que essa criança escreva. Ai, tanto se fala, né, de apressar os aprendizados, de ter essa criança que escreve com 4 anos. Mas eu oferto para ela essa escumadeira. É escumadeira que fala, gente? Não lembro. Vou falar colher. Eu oferto essa colher, esse pegador. Isso, para mim, é muito mais interessante do que eu obrigá-la a pegar o giz, o lápis e escrever. Isso é um processo de aprendizagem dela. É um processo onde ela está sendo instigada ao quê? A pensar. E lembre que eu não falo mais de criança fragmentada. É a criança integral. Então, quando eu penso, eu ativo isso, eu ativo minha boca, minha interação. Olha, eu estou conseguindo pegar. Às vezes, 2 dias atrás, a criança não conseguia manusear aquele pegador. 2 dias depois, ela conseguiu, tá? Então, pessoal, a gente vai só concluir essa parte. E aí vai ter outro vídeo, só que agora eu não estou mais demorando para postar os vídeos, tá, pessoal? Então, bora lá. Ensinar as crianças a se alimentar sozinha requer acompanhamento, apoio e incentivo das educadoras. Por isso, o autosserviço deve ser implementado aos poucos, inclusive com a apresentação de certos alimentos, isto é, primeiro servir verduras, legumes e frutas, e aos poucos outros alimentos, como carnes, grãos e cereais. Então, pessoal, eu posso inserir, por exemplo, o autosserviço da fruta, né? Vamos pegar a fruta e colocar na nossa cumbuca? Vamos pegar o pegador, sabe? Sobre escolher. Eu não quero uma fruta tão grande. Eu quero uma fruta menor. Muitas vezes eu vejo, né? Às vezes acontece da criança jogar uma fruta fora. A fruta era grande. E talvez ela quisesse uma menor, né? Ou às vezes não tem a repetição para todos, mas que aí ela possa pegar uma maior, né? Então, sobre o legumes, a verdura, sobre pegar um pouquinho para experimentar, ou pegar bastante, porque eu gosto muito. Isso até ajuda também sobre a questão do desperdício. O autosserviço, enquanto proposta pedagógica, lembra, pessoal, tudo que eu faço na escola é pedagógico. Não existe o fragmento entre cuidar e educar. Isso é construir autonomia. E logo é uma proposta pedagógica. Possibilita trabalhar a autonomia, as escolhas alimentares, os valores culturais e simbólicos dos alimentos, a convivência social, o desperdício e os hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis. Bom, a gente continua depois em dietas especiais. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu falei, agora eu não vou ficar demorando para gravar os vídeos, eu estou tendo agora um tempo maior para parar para gravar. Eu espero ajudar vocês aí nesse processo até o concurso aí que vai ocorrer no dia 14 de janeiro. É isso. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau.